Boa noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Tá bom. Achei ou peraí? Tem algum peraí? Tá bom, vou esperar. O título da nossa mensagem nessa noite é O que fazer quando não sabemos o que fazer. Vamos ler, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Esse texto narra a história de Josafá. Algumas pessoas vêm até Josafá para lhe dar uma má notícia. E Josafá se encontra diante de um grande problema na qual ele não sabe o que fazer. Esse texto me lembra uma história que vivi há algum tempo atrás. Quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu tirei a minha habilitação. Foi algo muito suado, porque um dia o meu pai falou para mim que eu nunca ia tirar a habilitação. Porque eu ficava muito nervoso na hora de dirigir, eu ficava muito ansioso. E ele falava assim, Juan, você nunca vai conseguir tirar a sua habilitação. Então, meio que escondido, eu fui até a autoescola, me inscrevi, comecei ali o processo de aprendizado. E tirei carteira, tirei a minha habilitação de primeira. Com a habilitação em mãos, eu sempre queria usar o carro do meu pai. Para ir na padaria, eu pedi o carro dele emprestado. Para ir no supermercado, eu pedi o carro dele emprestado. Tudo que ele me pedia para fazer e que eu não fazia quando eu estava a pé, eu queria fazer naquela hora só para pegar o carro dele emprestado. Com o tempo, ele começou a barrar. Ele não queria mais me emprestar o carro. Então pensei, preciso trabalhar e preciso comprar o meu próprio carro. Passado algum tempo, mais ou menos 1 a 2 meses, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Foi um Fiat Uno do ano 1995, da cor vinho, 2 portas, 1.0. Mas eu estava muito feliz. Aquele era o meu carro. Eu poderia ir em qualquer lugar com ele, eu me sentia livre para ir em qualquer lugar. Então programei a minha primeira viagem. Estava muito empolgado e pensei, vou para a praia. Qual é a praia que um mineiro vai? Tá mais ou menos. Qual é a praia que o mineiro vai? Tá, o estado é o Espírito Santo, mas a cidade, a praia? Guarapari. Então, como um bom mineiro, falei, vou para Guarapari. Convidei a Keila, na época nós ainda namorávamos, ela sentou na frente do carro e atrás foram os meus irmãos. Afinal, eu tinha que conseguir algumas cobaias para fazer a primeira viagem comigo. A estrada que liga Belo Horizonte a Guarapari, ela é muito diferente das estradas de São Paulo. A estrada que liga Belo Horizonte a Guarapari não é uma estrada privatizada. Ela não é uma estrada com 2 mãos. Muito pelo contrário. É uma estrada, uma mão indo, uma mão voltando, cheia de curvas e com muitos buracos. Aquela definitivamente era uma viagem de risco, mas eu estava determinado. Algumas noites antes daquela viagem eu não conseguia dormir, porque eu ficava imaginando aquele pequeno Uno pesado fazendo as curvas. Eu imaginava que ele não conseguiria fazer, mas mesmo assim entrei dentro daquele carro, coloquei todas as bolsas, todas as malas e nós pegamos estrada. Passado algum tempo de viagem, mais ou menos 20 minutos, todo mundo já estava dormindo, menos o motorista. E nós continuamos viagem. Aquele Fiat Uno, ele não era rebaixado, mas ele estava tão pesado, que parecia que não tinha mola nem suspensão. Para passarmos num quebra-mola, todo mundo descia do carro, levantava o carro e passava o carro. Era só assim para a gente conseguir.
Mas eu continuei aquela viagem, coloquei a segunda, coloquei a terceira, coloquei a quarta, e na quinta eu já estava numa velocidade máxima de 100 km por hora, com o carro todo tremendo. Mas continuei a viagem, e quando peguei uma descida, eu me lembro que eu comecei a embalar aquele carro, porque lá na frente tinha uma subida, e eu precisava me preparar para aquela subida. Então coloquei a quinta naquele Fiat Uno e acelerei até o final. Ele começou a tremer de tanto que eu estava correndo. Estava mais ou menos a 100 por hora. Mas na minha frente tinha um carro andando bem devagar. Me lembro que era uma Mercedes. E ele estava andando mais ou menos a 60, 70 por hora. Então fui reduzindo o carro, fui reduzindo a marcha. E aí quando cheguei bem perto dele, nós já estávamos no final da descida. Então, quando começou a subir, ele colocou uma quarta e subiu rapidinho. Ali já era para mim. Tive que voltar para a segunda, esgoelar o Uno, o ponteiro do combustível, ficava doido. O cheiro de combustível tomou conta de todo o carro começou a tremer, parecia um liquidificador, e eu subindo. A segunda por hora. Lá em cima, eu falei, você quer saber, eu vou embalar esse carro e agora ninguém mais me segura. E de fato fiz isso. Fui jogando a terceira, joguei a quarta, joguei a quinta e comecei a descer. E comecei a descer, e comecei a descer. E o Fiat Uno começou a tremer, o volante tremia, as portas tremiam. E o pessoal começou a acordar e ficar meio inseguro no carro. Pelo retrovisor eu vi as pessoas segurando. Como chama aquele negócio do encosto? Encosto. Pelo retrovisor, eu via os meus irmãos segurando o negocinho do encosto. Eles estavam com muito medo, mas eu falei, eu preciso correr, eu preciso ganhar tempo. E coloquei a quinta e comecei a descer. Mas lá na frente os carros começaram a parar. Numa rua normal, quando o carro para, você consegue enxergar de longe e dá tempo de parar, não é verdade? Mas quando você está na estrada, os carros param de uma vez. E eu estava descendo com muita velocidade, com muita força, e de repente os carros começaram a parar. Eu enfiei o pé no freio, o carro começou a sambar, deslizar de um lado para o outro, o carro começou a tremer, e naquele momento eu me senti como aquele desenho animado Max Steel, na qual o tempo parou, e ele ficou calculando os segundos para ver o que ele ia fazer. Bom, na direção ao contrário vinha uma carreta. Atrás de mim tinha um caminhão. No acostamento tinha um carro descendo porque ele também não conseguiu parar e jogou pelo acostamento. Eu estava em todos os lados fechado, eu não tinha o que fazer. Me lembro também que aquele Fiat Uno não tinha freio ABS, nem freio a disco, nem freio de nada. Por mais que eu pisasse no freio, o carro não parava, ele estava muito pesado, eu estava muito rápido com aquele carro. Então você imagina a cena, eu estou descendo a 100 por hora, e aquele carro, aquele Uno tremendo todo, eu pisava no freio, o carro sambava para um lado, sambava para o outro, eu não podia jogar para a esquerda, eu não podia jogar para a direita, e eu não conseguia parar. O impressionante é que nessas horas, o motorista imprudente, ele nunca morre. Ele mata todo mundo, mas ele não morre. Parece que é para Deus ensinar ele a lição. E naquela hora eu fiquei orando, Deus, por favor, não deixa o pior acontecer, não deixa eu matar ninguém, porque se eu batesse no carro da frente, além do meu arrebentar todo, eu ia afundar a traseira do carro de trás, o caminhão que estava atrás de mim ia afundar a minha traseira. Se eu jogasse para a esquerda, aquele caminhão, aquela carreta que estava subindo, ia me pegar. E se eu jogasse para a direita, eu ia colidir com um carro que estava descendo no acostamento. Mas imagina a cena. Nessa situação, eu descendo a 100 por hora, e lotado, e estou descendo. Daqui a pouco eu termino essa história. Antes eu vou te contar a história do texto. Josafá, quarto rei de Judá, filho de Asa, reinou sobre Judá durante 25 anos. Josafá ficou conhecido pelo poder do seu exército, por ter um exército muito poderoso. Então Josafá está bem sentado na praça de sua cidade, tomando uma água de coco, quando alguns visitantes adentram aquela cidade e procuram Josafá. Josafá recebe aqueles visitantes sentam na mesma mesa que Josafá, e olham nos olhos de Josafá e batem nas costas dele e dizem, olha, tem uma má notícia para te dar.
Os seus inimigos se uniram contra você e todos eles estão descendo pelo exército e já estão chegando aqui. O texto diz que Josafá entra em pânico, ele não sabe o que fazer. Então ele manda toda a cidade de Judá entrar num grande jejum e reúne toda a cidade de Judá dentro da congregação. Começa a imaginar a cena, toda a cidade de Judá dentro da congregação. Lá tinha homens, mulheres, crianças, idosos. E diante de toda aquela multidão, Josafá olha para eles e faz um minuto de silêncio. As pessoas que estão olhando para Josafá esperam que ele, como rei, tome uma decisão que vai salvar aquelas pessoas da tragédia. Mas Josafá olha para aquelas pessoas e diz: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Naquele momento dava para se ver o medo no olhar das pessoas. Naquele momento dava para se ouvir o coração ofegante, uma respiração ofegante. Josafá conseguia olhar para aquelas pessoas e enxergar as histórias delas, os sonhos de vida, os planos de vida. Mas o medo toma conta daquela cidade. Então Josafá continua a sua frase dizendo: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor, pois dele me virá o socorro. O texto diz que no mesmo momento, o Espírito do Senhor toma um dos moradores, chamado Jaziel, e diz: não temais nem vos assusteis, porque essa peleja não é vossa, senão de Deus. Não tema nem vos assustes, porque essa peleja não é de vocês, ela é de Deus. Essa batalha não é de vocês, ela é de Deus. Então Josafá enche o seu coração de esperança e na manhã seguinte, ele reúne todo o exército de Judá. Independente do inimigo ser muito grande e poderoso, Josafá reúne todo o exército de Judá e coloca todo o exército de Judá em posição de combate. Mas na frente ele chama alguns homens e diz: levitas, vocês vão à frente. Os levitas olham para Josafá e dizem: Josafá, a gente não sabe lutar. Então vocês vão conduzir o povo à adoração. Enquanto o povo marchar, eles têm que adorar a Deus. E o exército de Josafá começa a marchar. E enquanto o exército de Josafá marchava, o povo de Deus adorava. Enquanto o exército de Josafá caminhava em direção ao exército inimigo, eles louvavam o nome de Deus. Passado algum tempo, o sol escaldante no exército, o povo ainda está andando, marchando e adorando. Mas em determinado momento eles conseguem avistar o exército inimigo. Então eles vão para cima do exército inimigo e quando eles se encontram... Daqui a pouco eu termino essa história. Antes eu vou terminar a minha história. Eu estava descendo naquele carro a 100 por hora. O carro estava tremendo, eu pisava no freio, ele deslizava para um lado, deslizava para o outro. Então eu fechei os meus olhos e comecei a orar: Senhor, me ajuda, eu sei que estou errado, mas me ajuda. Então com os olhos fechados, puxei a direção para a direita. E eu só conseguia ouvir as buzinas. Eu tirei tinta do carro que estava no acostamento. Mas graças a Deus eu consegui me livrar daquele acidente. Parei o carro e fiquei mais 1 hora com as pernas trêmulas, sem conseguir dirigir, até me recuperar para voltar, para terminar aquela viagem. No momento exato em que o exército de Josafá encontra o exército inimigo, todos eles já estavam derrotados. Todo o exército inimigo já estava morto. O exército de Josafá não acredita. Então o exército de Josafá passa 3 dias no deserto, arrecadando todo o ouro e toda a prata deixado pelo exército inimigo. 3 dias, só para pegar o ouro e a prata. 3 dias. Depois o exército de Josafá, com tanto ouro e com tanta prata, volta para Judá e vai para o templo agradecer a Deus. E assim termina a história de Josafá. Feche seus olhos. Nesse momento eu quero te desafiar a buscar a Deus na sua vida e a dizer para Ele qual é o seu problema. Fala para o Senhor: Senhor, é isso que eu tenho vivido, é isso que eu tenho enfrentado. E diante disso, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir.
Quais são as lutas que você tem passado? Senhor Deus e eterno Pai, eu não sei o que as pessoas que estão aqui nessa noite têm passado, eu não sei pelo que elas têm vivido, quais são as dificuldades diárias, quais são as lutas, quais são as enfermidades, com quais pecados essas pessoas têm passado, têm lutado. Mas eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha a nossa mente, o nosso coração. Por isso, Pai, que o Senhor venha mostrar para cada uma dessas pessoas, de fato, diante das lutas, quem verdadeiramente elas são. É que elas chegam à conclusão de que a solução está em Ti, não está nas nossas forças. Pai, a Tua palavra diz que o pecado petrifica o coração. Se existe alguém aqui que não consegue sentir a Tua presença, que não consegue Te louvar, que não consegue Te adorar, que não consegue ouvir a Sua voz, eu Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo vá de encontro a essa pessoa e que Ele quebrante esse coração no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor pense com o meu cérebro, que o Senhor fale com os meus lábios, que o Senhor olhe com os meus olhos. Que não seja eu, mas que seja a Tua voz nessa noite, ó Pai, agindo através de mim. Quebrante o coração da Tua igreja, Pai, para que sejamos sensíveis a Te sentir, porque nós servimos a um Deus vivo e não a um Deus morto. Um Deus que se faz presente aqui nessa igreja e em nossos corações. Obrigado pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que você vai aprender aqui é útil para todas as áreas da sua vida. Você já recebeu uma ligação na qual você não tinha palavras para responder, porque você não sabia o que fazer diante daquela notícia? Você já enfrentou um problema na qual você ficou sem reação porque você não sabia o que fazer? O que fazer quando os problemas me atacam? O que fazer quando o pecado me atrai? Muitas vezes eu me pego em situações como essa. Muitas vezes os problemas se apresentam a mim e eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu estou de frente para o pecado e eu não sei como escapar. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos dá muitos exemplos de como proceder. E nessa noite eu vou pregar sobre um desses exemplos. Josafá, quarto rei de Judá, ficou conhecido pelo poder do seu exército. Mas Josafá também conhecia e amava a Deus. Mas o fato de Josafá conhecer e amar a Deus não o livrou dos problemas. O que quero te dizer é, o fato de você ser cristão não significa que você vai estar isento dos problemas. Ser cristão é ter novas estratégias para lidar com os problemas. Ser cristão significa ter uma nova maneira de tratar os problemas. Ser cristão significa ser diferente. Qual é o seu problema nessa noite? Qual é o seu pecado? Você tem forças para lutar sozinho? Você tem forças para encarar este problema, para encarar esse pecado sozinho? Olhando para o seu problema, olhando para o seu pecado, responda as seguintes perguntas. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? E o que eu devo fazer? Não sabe? Ok. Quando não sabemos o que fazer, o primeiro passo é reconhecer quem você é. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum e toda Judá. Após receber a notícia, Josafá faz uma avaliação. Ele olha para si, olha para o seu reino, olha para o seu exército, olha para o seu império e chega à conclusão que ele não tem forças para vencer aquela guerra, que o seu exército não tem homens suficientes para guerrear contra um inimigo tão grande. Uma avaliação errada é o caminho para a derrota. Exemplo,
Davi olhou o seu império, Davi olhou o seu exército, Davi olhou a sua cidade, Davi olhou para si mesmo e disse: esse cara sou eu. Mas definitivamente Davi não era o cara. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi desobedeceu a lei. Existia uma lei que falava que Davi não poderia ter muito ouro, nem muitos cavalos e nem muitas mulheres. Mas a cultura em que Davi estava legitimava tais coisas. Então Davi abre mão dos valores divinos para abraçar os valores mundanos. Davi não foi para o campo de batalha. Pelo fato de uma avaliação errada que ele fez, ele acreditou que ele poderia se dar esse luxo. Eu não preciso ir para o campo de batalha, eu posso ficar em casa. Davi traiu o seu amigo, o seu soldado de elite. Davi traiu o seu conselheiro pessoal. Davi adulterou e Davi matou um homem. Uma avaliação errada o levou à derrota. Se Josafá tivesse olhado para si e dito: esse cara sou eu, provavelmente o seu exército, a sua cidade, o seu império teriam sido destruídos pelos inimigos. Porque não se conhecer ou agir com orgulho é o grande mal da humanidade. Quando nós não nos conhecemos, nós criamos uma imagem e nós nos orgulhamos dessa imagem, porque nós projetamos nela tudo aquilo que nós queríamos ser. Quando nós não nos conhecemos, nós criamos uma imagem, projetamos nela tudo o que queríamos ser e nos orgulhamos dela. Mas na verdade você não passa de um personagem, muitas vezes sem vida, porque está totalmente fora da realidade. Ezequiel 28 narra a queda do rei Tiro, mas algumas pessoas também interpretam esse texto como a queda de Satanás. Independente da interpretação ou da hermenêutica que você faça, o que esse texto deixa claro é que ele narra a queda do orgulhoso de coração. Porque o orgulho precede a queda. Não importa a situação social que você se encontra, a condição social que você se encontra, não importa se você está certo, não importa se você está errado. Se você agir com orgulho, você cairá, porque o orgulho precede a queda. Um homem que não é capaz de admitir o seu erro, provavelmente não será capaz de admitir a sua condição de pecador. E sendo assim, não alcançará a salvação. O orgulho separa o homem de si mesmo, do próximo e de Deus. Mas a humildade une. Mas Juan, sendo assim, as pessoas vão me chamar de bobo. Mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. O orgulho separa o homem de si mesmo, do próximo e de Deus, mas a humildade une. Orgulho é dar a nós mesmos o crédito que pertence a Deus por algo que Ele fez. Gênesis 2:7 é o grande remédio para o orgulhoso de coração, porque ele diz de onde nós viemos, e Gênesis 2:7 mostra que nós viemos do pó da terra. Por isso a pergunta que eu te faço é: como alguém que veio do pó da terra pode ter orgulho de si mesmo? Você não é o Criador, você é criatura. Você não se fez, alguém te fez, alguém transformou o pó em homem, e esse alguém é Deus. Exemplo, o que é um hardware sem o software? Simplesmente uma sucata. O que é o homem sem Deus? Sem Deus você não tem utilidade, sem Deus você não tem funcionalidade. Sem Deus você é simplesmente um hardware sem o software. Nada. Você precisa de Deus para ser e você precisa de Deus para fazer. Conta a história de um pai de família que estava desempregado, com uma esposa doente dentro de casa e com 2 filhos para criar. Esse pai de família caminha na beira da praia, orando, falando com Deus, questionando a Deus. No final da orla, esse pai olha para trás e vê na areia somente 2 pegadas. Então o coração dele se enche de indignação, ele começa a falar para Deus: por que o Senhor me deixou caminhar sozinho? Por que o Senhor me deixou andar sozinho durante esses problemas? Por que o Senhor me abandonou? Então Jesus, com muita calma e um sorriso no rosto, olha para aquele homem e diz: está vendo essas pegadas na areia? Está vendo essas 2 pegadas na areia? Elas não são suas, elas são minhas.
durante todo esse problema que você viveu, durante todas essas lutas que você passou, eu te carreguei nos meus braços. Essas pegadas não são suas, elas são minhas. Qual é o seu problema? Qual é o seu pecado? Você tem forças para lutar sozinho? Se você respondeu não, eu não tenho forças para lutar sozinho. Então o meu segundo conselho para você nessa noite é busque a Deus. O primeiro conselho é reconheça quem você é. O segundo conselho, busque a Deus. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então Josafá faz uma avaliação de quem é. Ele reconhece que o seu exército não tem força. Ele reconhece que a sua cidade não é capaz. Então ele decide buscar ajuda. Mas não pode ser qualquer ajuda. Por isso Josafá busca a ajuda do Senhor, busca a ajuda de Deus. O mais interessante nessa história é que Josafá não busca a Deus após ter sido derrotado. Josafá não busca a Deus estando dentro do problema. Josafá busca a Deus antes mesmo de tomar qualquer decisão. E é isso que nós precisamos fazer. Exemplo, Pedro na pescaria. Pedro passa a noite inteira tentando pescar. Mas pela manhã, com lágrimas nos olhos, Pedro lava suas redes, porque ele não havia pegado nada. Então Jesus aparece em cena e diz: Pedro, lança novamente as suas redes ao mar. E Pedro, lançando as redes ao mar, pegou tantos peixes que ele sozinho não conseguiu carregar. Ele precisou de ajuda. Eu fico pensando como seria se Jesus Cristo estivesse com Pedro durante a noite. Eu fico pensando porque precisamos passar o ano inteiro quebrando a cabeça, precisamos passar meses se machucando, se nós podemos consultar a Deus antes de tomar as decisões. Infelizmente, o homem só busca a Deus no momento de mais necessidade. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas olhando para esse texto, o que eu concluo é que o homem precisa aprender a buscar a Deus. De novo, qual é o seu problema? Qual é o seu pecado? O que você tem passado? Vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus. Você se lembra o exemplo que o André deu neste púlpito? Imagine que o pecado está aqui. Imagine que o seu problema está aqui. Por mais que você bata no seu pecado, por mais que você bata, por mais que você apanhe, por mais que você bata, você nunca vai abandonar o pecado. No final das contas, você vai estar tão cansado, que você vai continuar do lado do seu pecado, que você vai continuar do lado do seu problema. Deixa o problema aqui, deixa o pecado aqui e vai buscar a Deus. Vai buscar orientação na palavra, vai orar, vai buscar a presença de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu pecado, mas eu sei que para ele, a sua fala teológica a respeito de Deus não vale nada. Eu sei que para ele, o seu raciocínio lógico do poder de Deus não vale nada. O que vai fazer a diferença para ele é a sua intimidade com Deus, é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida diária com Deus. Pois quando nós nos relacionamos com Deus, nós podemos repetir aquilo que Paulo disse: quando estou fraco é que estou, quando estou fraco é que estou. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de mim, a força não vem de mim, a força vem do Senhor. Por isso, quando eu estou com Ele, eu posso repetir o que Paulo disse: quando estou fraco, é que estou forte. Porque a força vem de Deus, a força não vem de mim. Quando não sabemos o que fazer, o primeiro passo é... De novo, quando não sabemos o que fazer, o primeiro passo é... Quando não sabemos o que fazer, o segundo passo é... Quando não sabemos o que fazer, o terceiro passo é confiar em Deus. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para Ti.
Josafá reconhece quem ele é, Josafá busca ajuda, Josafá leva toda a cidade para dentro do templo, e lá dentro da congregação Josafá diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. E por mais que as pessoas tivessem medo, o fato de Josafá olhar para o Senhor fez toda a diferença no coração delas. Então Josafá coloca todo o exército para caminhar em direção ao inimigo, porque Josafá confiava no Senhor. O Espírito do Senhor disse: não temais nem vos assusteis por causa deste problema, pois a luta não é vossa, senão de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, não importa o que seja, fixe os seus olhos no Senhor. Eu não sei qual é a enfermidade que você está vivendo, ou que alguém da sua família esteja passando, mas fixe os seus olhos no Senhor. Exemplo: Pedro, quando tira o seu pé do barco no meio daquela tempestade, no meio daquela ventania, e coloca sobre as águas, ele fixa os seus olhos no Senhor, e naquele momento o milagre acontece. No segundo momento, quando Pedro tira o segundo pé do barco e coloca sobre as águas, Pedro fixa os seus olhos no Senhor e ele começa a experimentar um milagre. Então Pedro, olhando para o Senhor, começa a andar sobre as águas, ele começa a reproduzir o milagre. Mas no momento em que Pedro tira os olhos do Senhor e começa a olhar aquela ventania que estava forte, e começa a olhar aquela tempestade que estava feia, Pedro começa a afundar. Se você olhar para o seu problema, ele vai realmente parecer grande, mas se você olhar para Deus, ele vai ser pequeno. Então não importa a enfermidade que você está vivendo, não importa o problema que você está passando, fixe os seus olhos no Senhor. Como diz Isaías 26, versículo 4, confie no Senhor, porque somente Ele é a rocha eterna. E como diz também em Salmos 37, versículo 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse salmo é a grande fórmula secreta de milagres. É entregar, mas confiar é igual a ação de Deus. Só que muitas vezes nós fazemos uma brincadeira com Deus. Brincamos de entregar as nossas próprias vidas. Exemplo: imagine que o entregador de pizza bata a tua porta, e no momento em que você vai pegar a pizza das mãos dele, ele segura a caixa dizendo: você vai colocar ketchup nessa pizza? Não vou colocar ketchup, no máximo um azeite. Se você colocar algum molho nessa pizza, eu vou pegar a pizza de volta. Tudo bem, não vou colocar nada, me dá a pizza. E no momento em que ele vai pegar a pizza novamente, o entregador segura a caixa dizendo: você vai colocar algum pedaço dessa pizza na geladeira para comer amanhã? Porque se você fizer isso, eu não te entrego a pizza. Tudo bem, eu vou comer a pizza toda agora. Então, no momento em que você vai puxar a caixa, o entregador segura a caixa dizendo: olha, você vai comer essa pizza toda sozinho? Porque se você comer essa pizza sozinho, eu não vou te dar. Tudo bem, eu vou chamar meus vizinhos, se você quiser entrar, vamos todos comer a pizza. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Brincamos de entregar as nossas vidas para o Senhor. Dizemos: olha Deus, a minha vida está aqui, mas se o Senhor não me der a cura, eu puxo a minha vida de novo. Senhor, a minha vida está aqui, mas se o Senhor não me dar aquele emprego, eu pego a minha vida de volta. Precisamos entregar as nossas vidas para Deus. Será que você pode dizer com confiança: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Será que você na sua casa, durante o seu dia, você pode repetir esse salmo com confiança, acreditando nele? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe por quê? Confiar em Deus é diferente de confiar em qualquer outra coisa. Porque Deus não é homem para mentir. E se Ele prometeu que estaria com você todos os dias, Ele vai estar. A versão que mais se aproxima desse salmo no original, no hebraico, é aquela que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Não é nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Meu querido, se o Senhor é o teu pastor, não tenha medo, porque Ele nunca vai faltar na sua vida. Ele vai estar com você todos os dias, todos os dias. Ele sempre estará do teu lado.
Quando não sabemos o que fazer, o primeiro passo é reconhecer quem você é. Quando não sabemos o que fazer, o segundo passo é buscar a Deus. Quando não sabemos o que fazer, o terceiro passo é confiar em Deus. E quando não sabemos o que fazer, o quarto passo é agir. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Versículo 20. Muito obrigado, Cida. Josafá reconheceu quem era, Josafá buscou a ajuda de Deus, Josafá confiou em Deus, e agora Josafá vai agir. Ele coloca todo o exército em posição de combate. Você consegue imaginar um exército em posição de combate? Você consegue imaginar o coração daquelas mães vendo seus filhos caminharem em direção a uma missão praticamente impossível? Você consegue imaginar o coração das esposas vendo seus maridos caminharem para uma missão praticamente impossível? Todo o exército está em posição de combate. Mas na frente daquele exército, Josafá manda os levitas conduzirem o povo em adoração. O que eu tenho para te dizer é que orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus a sua glória. Precisamos orar e agir. O próprio nome já diz, oração. Tem que ter ação. Tem muita gente que ora a Deus pedindo um emprego, mas acorda 11 horas da manhã e passa o dia jogando videogame e assistindo televisão. Você acha que um anjo vai descer do céu e vai bater a sua porta para te entregar um emprego? Não. Sabe por quê? Deus não faz aquilo que você pode fazer. Quando você era criança, sua mãe te dava banho, não é verdade? Ela continua te dando banho até hoje? Acho que não, né? Da mesma forma que a sua mãe não faz aquilo que você pode fazer, Deus também não faz aquilo que você pode fazer. O trabalho edifica o homem. Davi foi ao campo como um simples office boy, mas voltou do campo como rei. Sabe por quê? Davi acordou cedo, Davi saiu do sofá, Davi obedeceu aos seus pais e Davi fez o melhor que podia. Davi foi ao campo cumprir uma simples tarefa, que gerou outra tarefa, que gerou outra tarefa. Você não sabe aonde Deus vai te levar quando você começar a trabalhar. Tem coisas que você só vai enxergar quando estiver na esquina, mas para chegar na esquina, você precisa trabalhar. Quando não sabemos o que fazer, o quinto passo é adorar a Deus. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e a louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O exército está em posição de combate e eles começam a marchar num deserto com sol escaldante. O povo está marchando e o povo vai adorando. O povo vai marchando e o povo vai louvando. Passado algum tempo, o exército de Josafá encontra o exército inimigo. E como eu disse, para surpresa de todos, o exército inimigo estava destruído. O exército inimigo já estava morto. Sabe por quê? Quando o povo de Deus adora, Deus age. Quando o povo de Deus adora, Deus age. Quando o povo de Deus adora, Deus age. O primeiro sintoma de uma confiança sadia em Deus é adoração. E o povo demonstra confiança em Deus quando começa a adorar. O Salmo 148 diz que toda criatura adora o Senhor. Mas em João nós encontramos que João fala que Deus está à procura de quê? Verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Antigamente o povo rasgava suas vestes e colocava cinza na cabeça em sinal de humilhação, em sinal de um coração quebrantado, em sinal de adoração. Mas em Joel 2,13 a Bíblia diz que Deus não quer mais que os homens façam isso.
Deus não quer que os homens venham à frente para aparecer para os outros homens. Deus quer definitivamente um coração quebrantado, uma vida quebrantada. Tudo que Deus mais quer é uma adoração verdadeira e uma adoração sincera. Porque a adoração sincera é a melhor resposta à graça e ao poder de Deus. Como você reage diante de um problema? Como você reage diante do pecado? Como você reage quando as coisas não acontecem da maneira que você esperava? Você é das pessoas que só reclamam, só criticam? Ou você é das pessoas que em tudo dá graças? O primeiro sintoma de uma confiança é adoração. Você quer ver se você confia em Deus? Observa a sua adoração. Quando você vai para a luta reclamando ou você vai adorando? Quando você vai procurar emprego, você vai reclamando ou você vai adorando? Quando você vai para o hospital, você vai reclamando ou você vai adorando? Quando não sabemos o que fazer, o primeiro passo é? Quando não sabemos o que fazer, o segundo passo é? Quando não sabemos o que fazer, o terceiro passo é? Quando não sabemos o que fazer, o quarto passo é? Quando não sabemos o que fazer, o quinto passo é? E para terminar, quando não sabemos o que fazer, o sexto passo é agradecer a Deus. O exército de Josafá chega diante do exército inimigo e eles passam 3 dias recolhendo no meio do exército inimigo todo o ouro e toda a prata. 3 dias para recolher ouro e prata. O povo volta para Judá rico. Mas o engraçado nessa história, o interessante nessa história, é que ninguém vai para casa. Como assim, Juan? O povo já venceu, o povo agora está rico, mas o povo não vai para casa. Sabe para onde que o povo vai? Para a congregação, onde tudo havia começado. E lá na congregação, o povo começa a agradecer a Deus pelo aprendizado, porque os problemas nos ensinam. Os problemas nos fazem andar de joelhos diante de Deus, lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Lá na congregação, o povo agradece a Deus pela vitória. Lá na congregação, o povo agradece a Deus pelas bênçãos. A gratidão é uma virtude rara quando vivemos em uma sociedade que nos impulsiona a um consumo exagerado e que nos dá sempre a sensação de que algo está nos faltando. Eu não dou graças a Deus porque no meu coração sempre está faltando alguma coisa. Eu sempre preciso de mais alguma coisa para ser feliz. Eu sempre preciso adquirir mais alguma coisa. Então a adoração é uma virtude rara quando nós vivemos no meio dessa cultura. Cultura que nos impulsiona ao consumismo. Cultura que nos dá sempre a sensação de que algo está faltando. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua saúde? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida da sua família? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por ter amigos, por ter uma igreja, por ter Deus? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua casa, pelo seu carro, pelas suas roupas? A gratidão é uma virtude que deve ser cultivada. Em primeiro lugar, em relação a Deus. Em segundo lugar, em relação ao próximo. No contexto da espiritualidade, a gratidão está relacionada à nossa consciência da bondade e do amor eterno de Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Não é dar graça só quando você tiver com tudo. Tá tudo bem, então dou graças. Não, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, isso já é suficiente. Mas ainda porque o amor dEle dura para sempre. Alguma vez você já agradeceu a Deus o amor incondicional derramado sobre a sua vida, que não viu a sua aparência, que não viu os seus defeitos, que não viu o seu pecado, que só te amou? Só te amou. Alguma vez você agradeceu a Deus porque as misericórdias dEle se renovam a cada dia? Alguma vez você agradeceu a Deus pela graça derramada sobre a sua vida? Pela paz, pela alegria? Porque Ele é santo.
Alguma vez você já agradeceu a Deus por isso? Precisamos ter um coração grato. Em Lucas 17, encontramos a história em que Jesus cura 10 leprosos. Deus é poderoso, né? Deus é maravilhoso. Ele curou ali 10 leprosos. Mas eu te pergunto, quantos voltaram para agradecer a Deus? Quantos? Um. E não pense que você seria este um, porque Deus te dá inúmeros livramentos durante o dia e você não é capaz de reconhecer isso. Deus te dá muito mais do que você precisa, muito mais do que você pede, muito mais do que você sonha, e você não diz nem obrigado. Deus te abençoa o tempo todo. Deus derrama o amor, a graça, a misericórdia dele sobre a sua vida, e você nem agradece. Jesus Cristo era Deus, mas se esvaziou da sua divindade e veio como homem. Jesus Cristo era suficiente, mas aqui ele teve sede, fome e dor. Jesus Cristo era a vida, mas se fez morte, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Ele morreu para gerar vida no seu coração. Ele morreu para gerar vida em você. E aí, quando os problemas vêm, você deixa ele de lado. Quando as provações vêm, você deixa ele de lado. Quando o pecado vem, você abandona Deus por nada. É isso que nós fazemos. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Fique de pé. Vamos cantar mas essa eu música. Escolho Deus. Que essa seja a sua oração nessa noite. Amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Você escolhe Deus?
Você escolhe ser amigo de Deus? A gente precisa escolher Deus todos os dias. A gente precisa escolher andar com Deus todos os dias. Lembra? Deixar o pecado aqui e andar com Deus. Quando não sabemos o que fazer, precisamos reconhecer quem nós somos. Quando não sabemos o que fazer, precisamos buscar a Deus. Quando não sabemos o que fazer, precisamos confiar em Deus. Quando não sabemos o que fazer, precisamos agir em Deus. Quando não sabemos o que fazer, precisamos adorar a Deus. E quando não sabemos o que fazer, precisamos agradecer a Deus. Andar com Cristo é uma decisão que você vai tomar todos os dias. Ser amigo de Deus é uma decisão que você precisa tomar todos os dias. Que a sua oração, que a minha oração nessa noite seja: eu escolho Deus. Feche seus olhos.